Bom dia, turminhas do quinto ano. É hora de corrigir nossa atividade de matemática. Vamos lá. Composição e decomposição de números naturais, como você já assistiu no nosso outro vídeo, tá? Júlia ia visitar a tia que morava em uma cidade próxima. Antes de sair, observou a quantia que havia reservado para as despesas. Então, vamos ver ao lado a quantia que Júlia tem, né? E aí vamos conferindo todos esses valores. E você observa que os valores em reais, eles representam números decimais, né? Porque esse número ele possui uma vírgula. Então aí está a leitura por extenso, tudo certinho. Então, crianças, como vocês já aprenderam, os números eles têm cada número tem o seu lugar na representação da tabela, tá? Então, aqui nós temos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E aqui nós temos a parte a parte decimal, né? Então, você pode ler este número, por exemplo, 982 unidades, 4 décimos, 7 centésimos e 6 milésimos. Ou você pode ler como um número decimal, 982 inteiros e 476 milésimos, certo? Então, cada número tem o seu valor, tem a sua posição na tabela numérica. Vamos observar aqui o valor posicional, né, o valor que o 7 assume, de acordo com a posição em que ele está ocupando, tá? Então, aqui nós temos o número 7 ocupando a ordem das unidades. Então, ele representa 7 unidades. Aqui, ele já está ocupando dezenas. Então, ele é 7 dezenas. Aqui, ele está ocupando centenas. Veja que esse grupo de números, faz parte da primeira classe, a classe das unidades simples. Então, ele representa 7 centenas. Neste outro número, a parte dos inteiros é esta daqui, aqui é décimo, e ele já ocupa a posição de 7 centésimos. Neste outro número, aqui a parte inteira, ele está ocupando a parte dos décimos, 7 décimos. E neste outro número, veja que é décimo, centésimo, ele já ocupa a posição dos milésimos, 7 milésimos. Vamos ler aqui a segunda questão, que diz o seguinte: ao anotar o valor de uma mercadoria, Laura escreveu R$ 239,44, quando deveria escrever R$ 239,74. Então, qual é a diferença entre esses dois valores? Então, a parte inteira está igual. O que muda é a parte dos centavos, tá? Então, como saber a diferença? Você já sabe que para me saber a diferença de um número para o outro, basta fazer uma continha de menos, tá? No caso, como a diferença aqui é somente na parte decimal, na parte dos centésimos, basta você subtrair, né? 74, que é o número maior, menos 44, que é o número menor. E então, você já vai ter o resultado, né? Que é 30 centavos. Então, vamos representar aí 30 centavos, crianças, são 30 centésimos, certo? Agora, vamos ver aqui como calcular, multiplicar números por 10, por 100 e por 1000, tá? Como fazer isso? Nós podemos, crianças, quando nós multiplicamos um número por 10, por exemplo, nós mexemos com esta vírgula para
à direita, tá? Nós mexemos com esta vírgula para a direita. Então, esse número ele vai crescer, porque quando nós multiplicamos um número, ele aumenta, certo? Então, vamos ver. Nós temos 10 vezes 257 milésimos. Então, a vírgula está bem aqui. Multiplicar por 10 é mover a vírgula uma casa para a direita. Então, ele vai ficar aqui atrás do número 2, certo? Então, ele vai ficar desse jeito, tá? Multiplicação por 100, nós simplesmente movemos a casa para a direita, movemos a vírgula duas casas para a direita. Então, ele vai ficar aqui atrás do número 5, certo? Multiplicar por 1000 é mover a vírgula 3 casas também para a direita. Então, ele vai ficar bem aqui atrás do número 7. Então, vai se tornar um número inteiro, tá? Agora, vamos ver aí 10 vezes os demais números. Vamos colocar aí os resultados, tá? Durante uma atividade em sala de aula, a professora utilizou material dourado para representar números decimais. Um cubo seria um inteiro, uma placa, um décimo, uma barra, um centésimo e um cubinho, um milésimo. Então, crianças, como vocês já aprenderam na nossa aula, são necessárias 10 placas dessa para formar o inteiro. Então, uma só placa representa uma em relação a 10 peças, ou seja, um décimo do inteiro, tá? A barra é um centésimo porque são necessárias 100 peças, como essa, 100 barras, 100, para formar o inteiro. Ou seja, uma só barra representa uma em relação a 100, ou seja, um centésimo do inteiro. E para formar este cubo grande, crianças, são necessários 1000 cubinhos como este aqui, tá? Então, um só cubinho é uma parte em relação a 1000, certo? Ou seja, é um milésimo. Então, aqui nós temos um inteiro, um décimo, um centésimo e um milésimo. Olha aí o número que formou. Um inteiro e 111 milésimos. E nós temos um inteiro, 2 décimos, 6 centésimos e 9 milésimos. Formou o número 1 inteiro e 269 milésimos. E se acrescentarmos uma barra, né? Vamos acrescentar os centésimos. Então, ficou 1 inteiro e 279 milésimos. E se retirarmos uma placa, vamos diminuir no décimo. Então, vai ficar 1 inteiro e 169 milésimos.